O seu computador pode guardar a sua vida, mesmo que você não queira. Na reportagem a seguir, você vai se surpreender com a quantidade de informações que os peritos digitais conseguem tirar das máquinas, mesmo que você apague o disco. Você acha que ao apagar seu histórico, todos os seus rastros na internet estão eliminados para sempre? E apagar uma mensagem comprometedora do celular, será que ela nunca mais será lida por ninguém? Bem, para todos nós, usuários comuns, isso pode fazer sentido, mas para essa dupla de peritos digitais, recuperar informações é algo que faz parte do dia a dia. Eles trabalham para bancos, lojas e empresas que realizam transações online. Perto deles, ninguém tem nada a esconder. O perito digital é o profissional que descobre evidências em equipamentos eletrônicos a fim de comprovar algum crime online. As ferramentas são variadas e são capazes de recuperar informações, além de informar quando, onde e como o fato ocorreu. Com essa maleta aqui, por exemplo, eles são capazes de extrair qualquer dado de um telefone celular. Chamadas e mensagens de texto escritas ou recebidas, agenda, música, vídeo e fotos. E mesmo o que já foi apagado pelo usuário pode ser recuperado com técnicas que eles dominam. Você já está pensando em comprar uma maletinha dessas para descobrir os segredos da namorada, né? Calma, as coisas não funcionam bem assim, não. Existe uma questão ética e uma questão legal. Então, você não pode utilizar um equipamento como esse para extrair dados de telefones de uma pessoa, de um telefone que não seja seu, sem a autorização dessa pessoa, exceto em casos de solicitação judicial. Mas um marido não pode pedir que a esposa, por exemplo, extraia os dados sem a sua devida autorização, porque isso é crime. No caso dos computadores, uma série de ferramentas ajuda na perícia digital. Com esta aqui, é possível fazer um raio-x completo da máquina, desde o mapa de horários em que ficou ligada ou desligada e que programas já foram instalados aqui nos últimos meses e até nos últimos anos. Isso é fundamental, por exemplo, ao procurar programas pirata instalados em máquinas indevidas. Mesmo que o programa já tenha sido apagado, essa ferramenta registra o uso dele. Já esta outra aqui permite identificar cada um dos dispositivos USB que foram plugados na máquina. Você pode não saber, mas todo pendrive ou equipamento eletrônico possui uma identificação única e essa marca fica guardada em todos os computadores. Basta plugar uma vez. Por meio dessa identificação via número de série, se esse mesmo pendrive que foi conectado no equipamento A tiver sido conectado no equipamento B, numa análise de registros, eu irei encontrar essa mesma identificação nos dois equipamentos. Um arquivo só é apagado de verdade quando uma nova informação é escrita em cima do espaço que ele ocupava no disco. Mas mesmo assim, para ter a informação excluída definitivamente, os peritos dizem que seria necessário regravar ou formatar um disco por 25 vezes, utilizando técnicas variadas. Caso contrário, não adianta, eles conseguem recuperar dados. E ainda tem outro detalhe. Você já parou para pensar que toda a informação digitada ou processada pelo computador passa pela memória RAM? Você acha que ela é apagada ao desligar o PC? Que nada! Tudo que eu faço no computador transita pela memória. Um chat, o acesso a uma página, a digitação de uma senha. E esses dados podem ser capturados na memória, inclusive os sites acessados. Por mais que eu desligue a máquina, ainda eu posso ter padrões fazendo um dump de memória, congelando a memória e analisando essa memória numa ferramenta forense, eu consigo identificar vários dados que possam sugestionar o comportamento de usuários naquela máquina. Então, os dados podem persistir mesmo após a máquina ter sido desligada ou reinicializada. Para combater a pornografia, a ferramenta é esta, o Porn Stick. Este pendrive analisa os metadados do arquivo e consegue descobrir imagens suspeitas até mesmo em lugares improváveis. Em nosso teste, ele encontrou uma imagem suspeita e ela havia sido gravada como se fosse um inocente arquivo de texto, olha só. E ainda falando sobre metadados, que são os códigos binários que formam os arquivos, tem cracker que esconde informações aqui. É possível transmitir uma senha ou um recado em texto alterando esses códigos. O perito, se não tiver profundos conhecimentos e não analisar o sistema tão somente na sua interface de usuário, mas transcender camadas e fazer uma busca complexa, ele não vai encontrar informações e nós teremos um criminoso solto nas ruas.
Um pouco mais avançada que os metadados é a técnica chamada esteganografia. Aqui, o criminoso consegue ocultar um arquivo dentro do outro. Essa imagem, por exemplo, traz consigo um arquivo de áudio. Essa técnica foi muito bem utilizada pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden no início da década passada e hoje é utilizada para phishing. Imagine, por exemplo, a aparentemente inofensiva apresentação em PowerPoint que sua mãe recebeu. Ao executá-la, é possível que um outro arquivo também seja executado em conjunto e, a partir de então, tudo o que for digitado na sua máquina será enviado para o cracker. Atualmente, você não pode bobear. Nunca clique em nenhum arquivo vindo de fonte desconhecida. São ferramentas que permitem com que eu anexe vários arquivos em um único arquivo. A maioria dos antivírus que não checar a identidade do arquivo, checar só a extensão, ou o próprio IDS que não checa, não faz checagem de assinatura, vai entender que aquilo é um PPS. O próprio usuário que não tem um antivírus instalado não vai ter nenhuma reação ao abrir um PPS, que vai abrir uma apresentação de qualquer natureza. Só que, paralelamente, ele executou em modo hidden um keylogger ou outra função que está rodando na máquina. A partir de então, ele está sendo monitorado, tudo que ele digita e principalmente os screens dele estão sendo encaminhados para o criminoso digital, que vai aplicar fraudes bancárias, financeiras ou até mesmo acesso indevido a dados. E sabe aquela história de criar senhas complexas que não contenham data de aniversário ou sequências numéricas? A explicação para isso está aqui. Uma das ferramentas mais utilizadas pelos crackers para a quebra de senhas é a John the Ripper. Ela trabalha com uma lista de palavras comumente utilizadas como senhas e, com base nessa relação, consegue quebrar 7 em cada 10 senhas online. Mas, muitas vezes, descobrir a senha nem é o desafio principal do perito. Batendo o olho no hexadecimal, observando o hexadecimal, você consegue identificar caracteres que não correspondem a uma imagem. São caracteres envolvendo textos. Então, no footer, no final desse arquivo, nós conseguimos identificar exatamente onde foi lançado o código e a senha da esteganografia. E com base nisso, a gente apenas zera essa informação em hexadecimal, fazendo com que seja possível acessar o conteúdo oculto. Veja, mais uma vez eu chamo a atenção. Perito digital não é CSA, eu não preciso descobrir a senha. Nesse caso, eu não descobri a senha, nem me importa a senha. O importante era ter acesso ao conteúdo. Nós zeramos a senha da esteganografia em hexadecimal, conseguimos descobrir o conteúdo que estava embutido dentro de uma imagem. O perito digital é hoje uma profissão em ascensão. Há várias universidades no país que oferecem cursos de pós-graduação e até mestrado na área. Para descobrir essa lista de instituições, acesse olhardigital.com.br. No site, a gente também disponibilizou algumas ferramentas mostradas aqui para você se divertir. Com elas, você pode descobrir coisas na sua máquina que nem você sabia que existiam. Acesse agora! Acesse olhardigital.com.br e passeie pela nossa seção de segurança. Um oferecimento Norton. Recuse ameaças online. Proteja-se com o Norton 2010.